A mãe exigiu que eu cuidasse dos filhos da minha irmã, 3 crianças, depois que ela as abandonou. Quando recusei, ela apareceu na minha porta gritando. Eu tenho 31 anos e não falo com minha mãe, Carol, de 68 anos, há quase 10 anos. Meu pai, Robert, faleceu há 12 anos de um ataque cardíaco súbito. Foi um choque para todos nós, mas especialmente para minha mãe. No entanto, o corte de relacionamento com minha mãe aconteceu alguns anos depois, após uma grande discussão. O cerne do problema sempre foi minha irmã mais nova, Brenda, de 35 anos. Brenda teve um filho jovem, com 22 anos. Eu tinha 18 anos na época e estava começando meu próprio negócio pequeno de jardinagem, depois de trabalhar para outra pessoa por alguns anos. Foi difícil no começo, pois investi todas as minhas economias nisso. Brenda me ligou um dia pedindo um empréstimo significativo, dizendo que precisava de um carro. Ela tinha um emprego de meio período em um restaurante em uma cidade vizinha e precisava de um meio de transporte confiável para ir até lá e levar a bebê, Lily, às consultas médicas. O valor que ela pediu era quase tudo que eu tinha na minha reserva de emergência. Eu tinha acabado de investir uma grande quantia em dinheiro na compra de um caminhão usado e alguns novos equipamentos, um cortador de grama de nível comercial e um soprador de folhas. Expliquei tudo isso para Brenda e disse que simplesmente não podia ajudar. Eu mal estava conseguindo me sustentar. Tentei ser educado, sugerindo que talvez ela pudesse procurar um emprego mais perto de casa ou pedir ajuda à nossa mãe. Ela ficou chateada, dizendo que eu estava sendo egoísta. Ela disse que sempre achava que era melhor do que ela. Eu disse que isso não era verdade, que era apenas uma questão de tempo e recursos. Ela desligou na minha cara. No dia seguinte, minha mãe Carol ligou. Ela não disse nem oi, já começou com tudo. Exigiu que eu ajudasse Brenda, dizendo que a família sempre deve ajudar a família, não importa o que. Eu fiquei chocado. Lembrei a ela que, apenas um ano antes, eu havia pedido um empréstimo pequeno, talvez um quarto do que Brenda estava pedindo. Eu precisava de um equipamento especializado, uma máquina de moer tocos, para pegar um trabalho maior que ajudaria a alavancar meu negócio. Ela me negou na hora. Ela me disse, e lembro perfeitamente das palavras dela, você precisa aprender a gerenciar suas finanças, Michael. Não podemos sempre estar te salvando. Eu repeti essas palavras para ela e perguntei por que era diferente para Brenda. Minha mãe começou a gritar, dizendo que eu estava sendo desrespeitoso e que a situação de Brenda era uma emergência. Eu disse que, para mim, precisar de uma máquina de moer tocos para expandir meu negócio também parecia uma emergência na época. A discussão ficou mais intensa e agressiva, e eu finalmente perdi a paciência e disse algumas coisas duras. Eu disse que ela sempre salvava Brenda, não importa o quão irresponsável ela fosse. Eu disse que ela estava permitindo que Brenda nunca aprendesse a se sustentar sozinha, pois todo mundo estava sempre a resgatando. A acusei de ter um tratamento preferencial. Minha mãe desligou e, desde então, não falamos mais. Foram 10 anos sem nenhuma palavra. Eu a via em encontros de família, casamentos, funerais, mas sempre nos evitávamos. Era estranho, mas eu sentia que havia dito tudo o que precisava ser dito. Brenda sempre foi, para ser direto, um desastre. Ela teve uma sequência de relacionamentos ruins, um após o outro. Nunca conseguiu manter um emprego por muito tempo, fugindo de um trabalho mal pago para outro. E ela teve mais 2 filhos, ambos meninos, Mark, de 7 anos, e Sam, de 4 anos, cada um com pais diferentes. Nenhum dos pais dos meninos estava presente. Nunca estiveram realmente. Brenda sempre contou com nossa mãe, de vez em quando se sentiam generosos, com as famílias dos pais das crianças para apoio. Minha mãe, apesar da sua renda limitada depois que meu pai faleceu, sempre parecia dar um jeito de dar dinheiro para Brenda ou ajudar com cuidados infantis. Cerca de 2 semanas atrás, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Era minha mãe. Foi a primeira vez que falamos desde nossa briga. A voz dela soava tensa, diferente. Ela não perdeu tempo com educações. Ela me disse que Brenda havia desaparecido. Ela deixou as crianças com minha mãe, dizendo que ia ao mercado comprar leite e fraldas. Só isso, uma tarefa comum, mas ela nunca voltou. Algumas horas depois, minha mãe recebeu uma mensagem de texto de Brenda. Era curta e brutal. Dizia que ela não aguentava mais ser mãe e estava indo embora. Ela disse que sabia que as crianças estariam melhor com minha mãe. Ela bloqueou o número da minha mãe imediatamente depois de enviar a mensagem.
Minha mãe tentou ligar de volta, mas, claro, a ligação foi direto para a caixa postal. Minha mãe parecia em pânico. Ela me disse que estava sobrecarregada, que estava ficando mais velha e cuidar de 3 crianças pequenas, especialmente com as necessidades e personalidades diferentes delas, era muito fisicamente e emocionalmente. Ela também disse que, embora tivesse algumas economias, um pequeno fundo de aposentadoria que ela e meu pai haviam reservado, sustentar 3 crianças a longo prazo a deixaria completamente sem recursos. Ela não conseguiria pagar suas próprias despesas de vida, quanto mais os custos de criar 3 crianças. Então, ela me fez a pergunta que eu temia. Ela perguntou se eu poderia ficar com as crianças, não apenas contribuir financeiramente, mas realmente acolhê-las em tempo integral. Eu moro com minha namorada, Sarah, de 32 anos. Estamos juntos há 3 anos e estamos muito felizes. Planejamos nos casar no próximo ano e já conversamos sobre ter filhos um dia, mas não tínhamos planos de começar uma família tão cedo. Moramos em um apartamento de 2 quartos na cidade. É confortável para nós dois, com bastante espaço, mas seria extremamente apertado com mais 3 pessoas, especialmente crianças pequenas e ativas. Eu disse à minha mãe que não podia fazer isso. Expliquei o tamanho do apartamento, como simplesmente não era fisicamente possível. Disse a ela que Sarah e eu não estávamos prontos para ser pais, que não era algo que planejávamos ou estávamos preparados para. Eu também, talvez um pouco friamente, apontei que minha mãe tem uma casa grande, a casa onde cresci, uma casa de 4 quartos nos subúrbios. É um pouco antiquada, mas é espaçosa, e o quarto de Brenda ainda está vazio, exatamente como ela deixou. Eu disse que poderia entender se ela quisesse alguma ajuda financeira, mas pediu que ela simplesmente se recusou. Minha mãe começou a gritar novamente. Era como a ligação de 10 anos atrás, só que agora, ela me acusava de ser egoísta e insensível, de não valorizar a família. Ela trouxe à tona nossa briga, dizendo que eu ainda estava guardando rancor, que estava usando isso como uma desculpa para me vingar dela. Ela disse que eu estava abandonando minha família, assim como Brenda fez. Ela continuou repetindo que família ajuda a família, é o que fazemos. Então, ela disse que nem pediria ajuda se a situação fosse invertida. Eu disse a ela que estava certa, que não teria outra escolha a não ser chamar os serviços de proteção à criança. Então, desliguei. Agora, minha mãe tem ligado para minhas tias, tios, meus primos, dizendo que eu me recuso a ajudar. Tenho recebido várias ligações e mensagens de texto de parentes, pessoas com quem não falo há anos, dizendo que eu preciso me responsabilizar. Estão dizendo que estou sendo insensível, que estou virando as costas para minha própria carne e sangue. Atualização 1. Ok, eu li alguns dos comentários e quero esclarecer algumas coisas. Muitas pessoas parecem estar fazendo perguntas semelhantes. Primeiro, sobre meu relacionamento com a Brenda. Como eu disse na postagem original, nunca fomos próximas, mesmo quando éramos crianças. Ela estava sempre se metendo em encrenca, faltando à escola, saindo escondida, brigando com nossos pais. Eu era o oposto, era o bom filho, o quieto, que ficava na dele, tirava boas notas e fazia o que me diziam. Não tínhamos muito em comum, não compartilhávamos hobbies ou interesses. Lembro de uma vez que tentei ensiná-la a jogar xadrez, achei que seria uma maneira divertida de nos aproximarmos. Ela ficou entediada depois de 5 minutos e começou a jogar as peças de xadrez pela sala. Essa foi basicamente a história do nosso relacionamento. Não a vejo nem vejo as crianças há anos, desde antes da briga com minha mãe. Enviava cartões de Natal com cartões presente dentro para as crianças, por alguns anos após a grande briga, pensando que era uma forma de me manter um pouco conectado, mas parei depois que nunca recebi um agradecimento, nem mesmo uma mensagem de texto. Em segundo lugar, muitas pessoas estão perguntando por que minha mãe não entrou em contato com a polícia sobre o desaparecimento de Brenda. Ela se recusa a fazer isso. Ela diz que não quer colocar Brenda em apuros, que Brenda é só a Brenda, que ela provavelmente está apenas sobrecarregada e vai voltar quando estiver pronta. Eu acho que ela está em negação. Apontei para ela, durante aquela ligação inicial, que Brenda poderia estar em perigo, que algo ruim poderia ter acontecido com ela. Minha mãe simplesmente descartou isso, dizendo que Brenda era uma mulher adulta e podia se cuidar sozinha. E, em terceiro lugar, e isso é importante, eu liguei para o serviço de proteção à criança eu mesmo, depois de uma longa conversa com a Sarah. Eu relatei o desaparecimento de Brenda e o fato de as crianças estarem com minha mãe. Não mencionei minha recusa em ficar com as crianças, apenas dei os fatos, o nome de Brenda, o nome e a idade das crianças, o endereço de minha mãe e a data em que Brenda desapareceu.
Eles disseram que iriam fazer uma verificação de bem-estar para garantir que as crianças estivessem seguras e sendo cuidadas. Não recebi nenhuma resposta deles desde então. Sarah e eu conversamos muito sobre isso, obviamente, tem sido um grande estresse para nós dois. Ela tem sido incrivelmente solidária. Ela concorda que não é viável para nós ficarmos com as crianças neste momento, não com a nossa situação de moradia e nossos planos para o futuro. Ela sugeriu que poderíamos oferecer alguma ajuda financeira limitada, talvez estabelecer um pagamento mensal para ajudar nas compras de supermercado ou nas roupas das crianças, algo assim. Mas esse é o máximo que achamos que podemos fazer. Eu bloqueei o número da minha mãe e os números de todos os parentes que estavam me assediando com ligações e mensagens de texto. Desde então, tem estado tranquilo. Atualização 2. Já faz cerca de 2 semanas desde minha última atualização, e as coisas pioraram. Hoje, minha mãe apareceu no meu prédio de surpresa, é claro. Eu estava lá fora fazendo um pouco de trabalho no jardim. É um prédio pequeno, com apenas 6 apartamentos, e meio que assumi a responsabilidade de manter a área externa apresentável. Eu estava parando os arbustos ao longo do caminho que leva à porta da frente, tentando deixá-los um pouco mais simétricos, quando um carro parou na calçada. Eu não reconheci o carro na hora, não era o velho sedã da minha mãe, era um modelo mais novo, um pequeno SUV, provavelmente um carro alugado. Continuei trabalhando, imaginando que fosse alguém visitando um dos outros moradores. Então vi minha mãe sair do lado do motorista. Minha primeira reação foi correr. Eu literalmente comecei a andar rápido em direção à porta da frente do prédio, na esperança de entrar e trancar a porta antes que ela me alcançasse. Ela chamou meu nome. Michael, pare aí mesmo, precisamos conversar. A voz dela estava alta, firme, o mesmo tom que ela usava quando eu era criança e fazia algo errado. Eu parei na porta, com a mão na maçaneta, e me virei para encará-la. Não disse nada, só fiquei olhando para ela. Eu disse, tentando manter minha voz o mais calma possível, que não ia mudar de ideia sobre ficar com as crianças. Disse que ela deveria simplesmente voltar para casa, que isso não ia resolver nada. Ela nem sequer respondeu ao que eu disse sobre as crianças. Em vez disso, começou a falar sobre nosso relacionamento, sobre como as coisas tinham sido entre nós desde que meu pai morreu, e até antes disso. Ela disse que sabia que nem sempre tinha sido a melhor mãe para mim, que favorecia Brenda, que tinha sido dura demais comigo e muito permissiva com minha irmã. Disse que ficou assustada quando meu pai contou que ela estava grávida pela segunda vez, assustada por causa das finanças. Ela me contou que eu fui um acidente. Ela continuou explicando que ter um segundo filho havia completamente atrapalhado os planos deles para o futuro. Antes de eu nascer, eles tinham uma visão muito clara de como seria a vida deles. Meu pai, que era um carpinteiro habilidoso mas trabalhava em uma fábrica local, sonhava em largar o emprego e começar seu próprio negócio de marcenaria, fabricando móveis e armários sob medida. Ele até começou a desenhar planos para uma oficina que queria construir no porão da casa deles. Minha mãe, por sua vez, sempre quis ser dona de casa, cultivar uma grande horta, criar galinhas e conservar seus próprios vegetais. Mas quando descobriram que eu estava a caminho, perceberam que esse sonho era financeiramente impossível. Um novo bebê significava mais uma boca para alimentar, mais um quarto necessário na casa e menos dinheiro entrando, caso meu pai largasse o emprego fixo. Negócios novos, especialmente algo como marcenaria, demoram a dar lucro. Ele não podia correr esse risco com um segundo filho a caminho, então eles deixaram os planos de lado. Meu pai continuou na fábrica, trabalhando longas horas em um emprego que ele passou a odiar cada vez mais. Minha mãe, em vez de ficar em casa, começou a trabalhar meio período limpando casas e fazendo bicos para ajudar nas despesas. Ela disse que ambos se sentiram presos, ressentidos. Ela admitiu, e essa foi a parte mais difícil de ouvir, que ambos, de forma inconsciente, começaram a sentir ressentimento por mim por causa disso. Ela disse que não era culpa minha, que eu era apenas um bebê, mas que o sentimento estava lá, mesmo assim. Ela disse que foi por isso que sempre foi mais dura comigo, por isso que sempre parecia favorecer a Brenda. A Brenda representava a vida que eles planejavam, a vida que achavam que teriam. Eu representava a vida que eles acabaram tendo, a vida que sentiram que foram forçados a viver. Ela se desculpou. Disse que sentia muito por não ter sido a mãe que eu precisava, por não ter me dado o amor e o apoio que eu merecia. Ela disse que carregava essa culpa com ela há anos e que só piorou depois que meu pai morreu. Eu fiquei lá parado, ouvindo tudo aquilo, completamente atordoado. Eu não sabia o que dizer. Era muita coisa para assimilar.
Eu literalmente precisei me sentar nos degraus que levam à entrada do prédio, minhas pernas ficaram fracas. Eu sempre suspeitei, lá no fundo, que eu não tinha sido uma criança desejada, que meus pais preferiam a Brenda. A diferença de idade entre nós sempre pareceu significativa. Depois de alguns minutos de silêncio, só sentado lá tentando processar tudo, finalmente falei. Eu disse a ela que precisava de tempo. Agradeci pela honestidade, mas disse que precisava de um tempo para pensar sobre tudo o que ela tinha dito. Pedi que ela fosse embora. Ela não discutiu. Apenas acenou com a cabeça, voltou para o carro e foi embora sem dizer mais nada. Eu entrei direto para o meu apartamento e contei tudo para Sarah. Atualização 3. Eu enviei uma mensagem de texto para minha mãe mais tarde naquele dia, depois de conversar bastante com a Sarah. Eu não queria ter outra conversa por telefone, com certeza, não queria vê-la pessoalmente de novo tão cedo. Eu precisava colocar meus pensamentos no papel, garantir que eu dissesse exatamente o que queria dizer. Aqui está o que enviei para minha mãe. Mãe, obrigado por ter vindo hoje e conversado comigo. Agradeço por ter explicado as coisas e por ter sido honesta sobre o motivo pelo qual me tratou daquela forma. Eu entendo que você tinha suas razões, mas isso não muda o que aconteceu. Não muda o fato de que eu cresci me sentindo como se fosse sempre a segunda opção, como se fosse um fardo. Eu não posso simplesmente esquecer anos de sentir que eu não era bom o bastante, que não era amado tanto quanto a Brenda. Eu sei que você está passando por uma situação difícil com os filhos da Brenda agora, e eu realmente sinto muito por isso. Mas ainda assim, eu não posso assumi-los. Eu não estou pronto para esse tipo de responsabilidade e não seria justo nem com eles, nem com Sarah e comigo. Nós temos nossas próprias vidas, nossos próprios planos. Eu preciso de um tempo para processar tudo o que você me disse hoje, é muita coisa para digerir. Por favor, não entre em contato comigo por um tempo. Eu vou te procurar quando, e se, eu estiver pronto. Eu não recebi resposta, nem uma palavra. O que, honestamente, foi exatamente o que eu esperava. Atualização 4. Já faz uma semana desde que enviei a mensagem de texto para minha mãe. Ela não tentou ligar, mandar mensagem ou aparecer no meu apartamento de novo. Honestamente, achei que ela tentaria. Hoje à noite, Sarah e eu estávamos arrumando a cozinha depois do jantar. Estávamos terminando de guardar as sobras na geladeira e colocando a louça na máquina quando ouvimos batidas fortes e insistentes na porta. Era minha mãe, e ela parecia furiosa. Ela não esperou que eu dissesse nada, apenas começou a falar, com a voz elevada e trêmula. Eu disse a ela, tentando manter a calma, que não iria conversar com ela. Lembrei que havia enviado uma mensagem de texto pedindo espaço e que havia dito que entraria em contato quando estivesse pronto. Minha mãe disse que tinha lido a mensagem várias vezes, que pensou muito sobre ela durante a semana e que concluiu que eu estava sendo completamente racional. Ela disse que já havia se desculpado, que havia explicado tudo, e que isso deveria bastar. Ela me acusou de ser egoísta, de só pensar em mim e nos meus próprios sentimentos. Disse que meu pai havia trabalhado até se acabar no emprego que odiava, um trabalho que, segundo ela, contribuiu para sua morte precoce, tudo por minha causa, porque eu tinha surgido e arruinado os planos deles. Ela disse que eu devia isso a eles, que eu devia a ela por todos os sacrifícios que fizeram. Ela mencionou a Brenda de novo, dizendo que, pelo menos, a Brenda tinha uma razão para abandonar os filhos, que ela estava sobrecarregada e enfrentando dificuldades. Depois, com a voz carregada de sarcasmo, perguntou qual era a minha desculpa, que possível motivo eu poderia ter para me recusar a ajudar minha própria família. Minha mãe continuou falando, dizendo que eu era uma pessoa fria e insensível, que eu sempre tinha sido assim, até mesmo quando criança. Ela disse que a mensagem de texto que eu havia enviado era ridícula e ofensiva, e que ela não iria respeitar meu pedido idiota por espaço. Ela disse que estava ali para resolver isso de uma vez por todas, que não iria embora até que eu concordasse em ficar com as crianças. Tentei interrompê-la para dizer que ela estava sendo injusta, que não estava me ouvindo, mas ela apenas falou mais alto, me atropelando, aumentando cada vez mais o tom de voz. Por fim, eu explodi. Eu não aguentei mais. Disse a ela que quem estava sendo ridícula era ela. Disse que as desculpas e explicações dela não apagavam anos de negligência e dor emocional. Eu disse que não devia nada a ela, que ela fez suas escolhas e que eu estava fazendo as minhas. Falei que, se ela tivesse respeitado meu pedido por espaço, se tivesse me dado tempo para processar tudo, talvez pudéssemos ter conversado com calma e racionalidade. Mas ela destruiu qualquer chance disso ao aparecer lá e começar a me atacar.
Lembrei que eu tinha sido muito educado e disse que ela não tinha o direito de me dizer como eu deveria reagir ou como eu deveria me sentir. Eu disse que, se precisava de tempo, eu ia tirar esse tempo, e que ela não poderia me forçar a fazer algo que eu não queria. Disse a ela para ir embora, para sair do meu prédio ou que eu chamaria a polícia. Ela ficou parada por um momento, me encarando, com a boca aberta. Então começou a me xingar, dizendo que eu era ingrato, um péssimo filho e uma vergonha para a família. Finalmente, ela se virou e voltou para o carro em que havia chegado. Eu bati a porta e encostei nela, tentando me acalmar. Sarah estava parada atrás de mim no corredor, assistindo a tudo. Ela não tinha dito uma palavra durante toda a discussão. Depois que eu me acalmei um pouco, Sarah falou. Ela disse que estava feliz por eu ter me defendido, que não tinha deixado minha mãe me intimidar. Ela disse que suspeitava, desde o momento em que minha mãe apareceu da primeira vez oferecendo aquele pedido de desculpas, que tudo não passava de uma tentativa de manipulação. Ela disse que acreditava que minha mãe percebeu que, com a Brenda fora de cena, eu era a única opção dela, a única esperança para alguém cuidar das crianças. E quando eu não concordei imediatamente, quando pedi tempo, ela entrou em pânico e recorreu à raiva e às acusações. Sarah disse que tomamos a decisão certa, que não podíamos deixar os problemas da minha mãe se tornarem os nossos problemas. Ela disse que era triste, mas que, às vezes, a família dá mais trabalho do que vale a pena. Atualização 5. Já se passaram vários meses desde minha última atualização, desde aquela terrível briga com minha mãe. Não acessei esta conta do Reddit há bastante tempo, a vida tem estado ocupada, mas de uma forma positiva. Primeiro, sobre as consequências da briga com minha mãe. Alguns dias depois daquele confronto, recebi uma ligação de um advogado, o advogado da minha mãe. Ele me informou que minha mãe havia decidido revisar seu testamento e que estava me retirando completamente dele. Tudo, a casa dela, as economias e qualquer bem de valor, iria para Brenda e os filhos dela. Eu disse ao advogado, com toda a sinceridade, que eu não me importava. Disse que, se minha mãe achava que me cortar do testamento iria me machucar, ela estava muito enganada. Eu nunca esperei nada dela e, com certeza, não precisava do dinheiro dela. Desde aquela noite no meu apartamento, não tive mais nenhum contato direto com minha mãe. No entanto, vi algumas postagens nas redes sociais da minha tia, irmã da minha mãe, postagens vagas e passivo-agressivas sobre como algumas pessoas abandonam suas famílias e como essas pessoas não valorizam os sacrifícios que foram feitos por elas. Eu ignorei essas postagens e bloqueei minha tia, junto com alguns outros parentes que pareciam estar do lado da minha mãe. Então, algumas semanas atrás, recebi outra ligação inesperada. Desta vez, foi de um policial de uma cidade a cerca de 2 horas de onde moro. Ele disse que haviam encontrado a Brenda. Ela estava morando lá, trabalhando em um pequeno restaurante sob um nome ligeiramente diferente. O policial disse que Brenda havia concordado em voltar e assumir a guarda dos filhos. Ela se desculpou com minha mãe, dizendo que estava passando por uma crise emocional severa, que se sentia sobrecarregada e incapaz de lidar com tudo. Ela disse que precisava se afastar para colocar a cabeça no lugar. Agora, ela está morando com minha mãe e as crianças, de volta na casa da família. Eu realmente não soube o que dizer sobre isso. Quanto a mim e Sarah, estamos bem. Continuamos planejando nosso casamento, que está marcado para a próxima primavera. Já reservamos o local, uma pequena vinícola nos arredores da cidade, e escolhemos o buffet, o fotógrafo e todos os detalhes. Tem dado trabalho, mas também tem sido muito empolgante. História 2. Cortei meu pai alcoólatra da minha vida depois que ele fingiu estar doente para não ir ao meu casamento, mas então meu irmão me culpou e disse que eu deveria sentir pena do meu pai. Eu tenho 35 anos e já reescreve isso tantas vezes, é simplesmente difícil colocar todos os meus sentimentos para fora. Peço desculpas por isso ser longo. Eu tinha muito pouco contato com meu pai por muitos anos. Ele e minha mãe tiveram um divórcio amargo quando eu tinha 18 anos e ele encontrou sua atual namorada, Deb, quando eu tinha 20. Sem entrar muito em detalhes, ele foi física e mentalmente abusivo durante toda a minha vida, até que me mudei quando completei 20 anos. Quando a pandemia começou, ele passou a ligar mais. Com a situação do mundo, e eu já na casa dos 30, estava mais aberta a me comunicar com ele. Aos poucos fomos conversando, com eu estabelecendo limites muito firmes sobre os tópicos das conversas. Ocasionalmente ele violava esses limites, gritava comigo, então eu o colocava de castigo e depois ele se comportava bem por um tempo. Quando conheci meu marido, Vitor, meu pai ficou realmente empolgado por mim, passou um tempo tentando conhecê-lo pelo telefone e ficou feliz quando eu me mudei para morar com Vitor.
Meu pai realmente pediu desculpas para mim por tudo que havia feito. Pela primeira vez na vida, senti que meu pai reconheceu minhas dores. Ele pediu desculpas por me tratar como lixo, favorecendo meus irmãos. Ele se desculpou por todas as coisas horríveis que fez comigo e eu chorei. Senti uma validação e um alívio como nunca havia sentido antes, e a partir de então, fiquei completamente aberta a ter um relacionamento com ele novamente. Quando fiquei noiva, ele ficou muito feliz. Ele perguntou se iria me acompanhar até o altar, e eu disse que não, que isso não parecia certo para mim, e que eu não teria damas de honra nem padrinhos. Então fazia sentido caminhar sozinha. Ninguém da minha família jamais esteve realmente presente para mim, então por que eu não caminharia sozinha rumo ao meu próximo capítulo, como sempre fiz na minha vida adulta? Ele ficou decepcionado, mas aceitou. Eu disse a ele que poderíamos ter uma dança, se isso fosse bom para ele, e ele concordou. Eu disse a ele que todos do lado da família da minha mãe estavam empolgados para vê-lo novamente depois de tantos anos. Ele e minha mãe já estavam sendo cordiais há anos a essa altura, então não havia mais animosidade. Ele organizou um jantar e chamou a mim e ao Vitor. O jantar foi muito bem, e eu estava realmente me sentindo positiva em relação a tudo. Planejamos então que ele conhecesse os pais do Vitor. Isso foi algo importante, pois precisaríamos viajar para outro estado para encontrá-los. Fizemos planos para a viagem e coordenamos tudo. Na semana anterior ao encontro, meu pai quis cancelar. Ele disse que Debbie faria uma cirurgia exploratória e que ela não estaria recuperada a tempo. Eu disse que já tínhamos feito esses planos, mas que tudo bem, e perguntei se poderíamos apenas passar de carro na frente da casa dele e ele poderia sair um instante para dizer oi. O pai do Vitor, que está na casa dos 70 anos, estava prestes a fazer uma cirurgia extensa, então era importante encontrá-lo antes que isso acontecesse. Ele concordou a contragosto. Quando chegamos lá, fiquei surpresa. Ela saiu de casa junto com ele e parecia completamente bem, sem curativos, caminhando normalmente, sem nenhum sinal de que havia passado por algo. Achei estranho, mas quem sou eu para julgar? Ambos saíram, disseram oi e seguimos nosso caminho. Ao longo dos meses seguintes, fizemos planos diversas vezes, mas sempre, na semana do encontro, ele cancelava. As desculpas começaram a se acumular. O carro de um amigo quebrou e ele precisava emprestar dinheiro. Debbie teria outra cirurgia exploratória. Quantas uma pessoa pode ter? Debbie tinha uma consulta médica que ele só soube de última hora. Eles precisavam levar o carro para a oficina, e assim por diante. Mentiras que ele havia contado repetidamente, algumas até reaproveitadas de quando eu morava com ele. Eu sabia que ele estava mentindo. As mentiras favoritas dele sempre foram sobre saúde. Ele queria me levar para comemorar meu aniversário no verão, mas isso nunca aconteceu. Depois que tivemos que remarcar 3 vezes, eu disse: esquece, nos vemos no casamento. Ele voltou a ligar bêbado, voltou a ser briguento, mas estava animado para o casamento. Ele planejava fazer uma viagem legal com Debbie e ficar alguns dias. 3 semanas antes do meu casamento, recebi um telefonema da Debbie. Eles compartilham o mesmo telefone. Assim que atendi, ela exigiu saber por que eu não tinha avisado que o estacionamento ao lado do hotel onde reservamos quartos cobrava $25 por dia para estacionar. Fiquei perplexa porque, primeiro, eu não fazia ideia que o hotel não oferecia estacionamento gratuito. Segundo, moramos perto do local da cerimônia. Então eu e Vitor iríamos simplesmente para casa após o casamento. Terceiro, é uma grande cidade, é claro que iriam cobrar, e honestamente, $25 nem é tão ruim assim para aquela região. E por fim, por que ela estava me ligando para reclamar disso? Ninguém mais havia feito isso. Eu não tinha como mudar essa situação. Eu disse a ela que não sabia disso, que ninguém mais que havia reservado nos hotéis me contou e que, na verdade, $25 era um valor razoável. Eu disse que se eles não podiam pagar, não era tão problemático assim, talvez eles pudessem ficar apenas uma noite ou, já que moravam a apenas 1 hora do local da cerimônia, talvez nem precisassem se hospedar no hotel. O local do casamento tinha estacionamento gratuito. Ela desligou na minha cara. Nós iríamos nos casar no domingo no início de novembro. Na terça-feira antes do casamento, recebi uma ligação do meu pai que perdi, porque eu estava em uma consulta médica de emergência, devido a ter estado no hospital no dia anterior. O estresse de tudo havia piorado um problema de saúde anterior e, em vez de uma ligação, recebi uma mensagem de texto. A mensagem dizia que ele não viria ao meu casamento, que Debbie faria uma cirurgia exploratória e que eles não poderiam ir, mas que ele ainda enviaria um cartão. Eu sabia naquele momento que ele estava mentindo, pois mentiu o ano inteiro. Respondi pedindo desesperadamente para ele ir. Eu queria que ele fosse, não se tratava de dinheiro, era porque eu sou filha dele e esse era o maior dia da minha vida, que ele fosse ao menos por 1 hora. Debbie ficaria bem por um tempo, ela tem família que poderia cuidar dela por algumas horas. Ele não precisaria ficar o tempo todo. Ele respondeu dizendo que não era uma competição sobre quem é mais importante e que ele estava surpreso comigo. Eu dei meu celular para meu maravilhoso Vitor enquanto eu chorava. Não consegui responder, estava machucada e devastada.
Ele escreveu uma mensagem para mim, mostrou para eu aprovar e depois enviou. Basicamente, a mensagem dizia de maneira educada, mas firme, que se ele não conseguisse dedicar algumas horas do seu tempo para me ver no maior dia da minha vida, então nossa relação voltaria a ser de nenhum contato e eu nunca mais falaria com ele. Minha mãe, que tem sua própria história para outro dia, até ligou para ele para gritar com ele pelo que estava fazendo. Ela também sabia das mentiras dele e o confrontou. Ele disse para não se preocupar, que ele ainda enviaria um cartão. Eu o mantive desbloqueado até a manhã do meu casamento. Não recebi nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Fiquei tão chateada e com raiva. Ele tinha me dado esperanças de que meu pai estaria lá para mim e depois destruiu essas esperanças sem nem pensar. Bloqueei ele no dia do meu casamento. O dia do meu casamento foi absolutamente perfeito, foi tudo o que queríamos. Eu me senti um pouco triste antes de caminhar até o altar e alguns amigos que não sabiam sobre meu pai me perguntaram onde ele estava, mas além disso eu nem pensei nele. Só depois do dia de ação de graças que pensei em verificar minhas mensagens bloqueadas. Ele não me enviou nenhuma mensagem no dia do meu casamento desejando sorte nada, mas ele enviou uma mensagem no dia de ação de graças. Para resumir, dizia que Deb sempre viria em primeiro lugar e que eu deveria entender isso. Eu não entendi. Eu contei ao meu irmão, que ainda fala com ele, que ele estava morto para mim e que se ele perguntasse ele deveria dizer isso. Meu irmão acha que é Deb quem impede meu pai de estar com a família dele. Francamente, eu não me importo. Ele tomou essa decisão e estas são as consequências. Ele perguntou ao meu irmão o quanto sua ausência fez barulho, e meu irmão disse que foi um grande barulho, mas que ele não queria falar sobre isso. Então, eu tomei a decisão de que meu pai não estará mais na minha vida e eu tenho muitas emoções sobre isso, mas principalmente alívio, tristeza e raiva. Mas não posso evitar, de vez em quando, verificar minhas mensagens bloqueadas, porque uma parte de mim só quer saber se ele sabe o quanto me magoou ou se ele se importa. E alguns dias eu só quero meu pai. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa ao cortá-lo da minha vida, se estou erradicando ele completamente para sempre, se estou fazendo a coisa certa. E não, ainda não recebi o cartão, mas recebi uma mensagem de Feliz Páscoa. Comentários onde o Op respondeu. Ele talvez nunca tenha planejado vir. Acho que você está certo. Eu odeio pensar que esse foi o plano dele o tempo todo. E uma parte de mim ainda espera que em algum momento talvez ele realmente tivesse planejado vir, mas, no final das contas, acho que esse foi o plano dele, sair antes do meu grande dia. Eu nunca vou saber. Obrigada pelas palavras gentis. Ler o apoio de estranhos tão legais da internet está me ajudando a curar e a ficar em paz com minha decisão. Comentador, ele tem problemas com abuso de substâncias? Op, sim, crescendo. Tanto ele quanto minha mãe eram alcoólatras. A cereja do bolo, quando ele começou a namorar Deb, antes de eu sair de casa, meu pai tinha a guarda de nós. Após o divórcio, eu já era velha o suficiente para sair, mas não podia deixar meu irmão sozinho, mas essa é outra história. Eu encontrei um pó branco na mesa da garagem. Não tinha ideia do que era e limpei. Eu, burra, achei que fosse sal. Mais tarde, quando Deb e meu pai brigaram, ela entrou no meu quarto e pediu desculpas por tê-lo colocado de volta nas drogas e confessou para mim que foi ela quem o introduziu ao uso de cocaína e pílulas depois do primeiro infarto dele. Eles aparentemente pararam com as drogas e só usaram álcool. Comentador, NTA, mas algo para se estar atento é, se quando você esperar um filho, ele voltará prometendo que mudou, prometendo um novo começo, prometendo que será diferente dessa vez. Nessa hora, pergunte a si mesma por que você deveria permitir que seu filho sofresse a dor, confusão, manipulação e rejeição que você sofreu e jogue ele de volta para fora. Op, esse é o medo do Vitor, que eu ceda quando tivermos um filho. Ele teve uma longa conversa comigo sobre isso e me lembrou da minha infância e de como ele sabe que eu nunca quis expor um futuro filho a isso. Ele está absolutamente certo. Me deixa triste que meus futuros filhos nunca conhecerão meu pai, mas, no fim das contas, é a melhor decisão. Minha sobrinha conheceu meu pai uma vez no batizado dela e depois nunca mais. Ela faz perguntas para minha irmã e minha irmã não sabe muito o que dizer, só que ele não era uma pessoa muito legal. Atualização 1. Recebi um pedido de atualização e agora tem um tempo, agora que as coisas se acalmaram, embora realmente não tenha ocorrido uma atualização, mas um desenvolvimento. Primeiro, quero agradecer a todos pelos comentários e conselhos. O fato de qualquer um de vocês ter dedicado tempo para escrever um comentário significou muito para mim. Todos vocês realmente me encorajaram e fortaleceram minha determinação. Logo após o meu post, tive uma boa conversa com o Vitor e ele reiterou tudo o que todos vocês disseram. Até cheguei a pensar em excluir permanentemente o número do meu pai do meu telefone, mas aparentemente isso o desbloquearia. Depois de ler muitos dos comentários e refletir sobre o que todos disseram, comecei a pensar realmente porque eu alguma vez achei que era a culpada por cortar ele da minha vida. Bem, acho que agora tenho minha resposta. Meu irmão Devon, de 30 anos, é realmente impressionável. Ele mora com minha mãe e embora morar com minha mãe possa ser um pesadelo, eles estavam indo bem.
Meu irmão significa muito para mim. Eu abandonei a escola, a carreira, e trabalhei em 3 empregos para poder ajudar a criá-lo durante alguns anos com meu pai, após o divórcio dos meus pais. Ele sempre teve dificuldades para ser realmente independente, principalmente por causa do mimar excessivo do meu pai. A maior parte da sua vida, ele foi o filho favorito, o único menino. Na tentativa de ajudá-lo a ter sucesso, alguns membros da família do lado da minha mãe decidiram intervir e tirá-lo da casa da minha mãe e apoiá-lo em uma mudança para um estado mais quente, para morar com alguns primos. Eles até pagaram para ele voar até o novo estado e ver se queria se mudar. Quando ele voltou para casa, aparentemente foi direto para a casa do meu pai e passou 4 dias lá. Eu não sabia disso até que liguei para meu irmão alguns dias depois que ele retornou para a casa da minha mãe. Ele disse que estava realmente ansioso para se mudar para o novo estado. Após conversar um pouco com ele, mencionei que estava feliz por ele, mas que ficaria triste em perder um dos meus familiares mais próximos. Sua resposta foi: bem, eu sou o único membro da família que ainda fala com o papai, então imagine como ele se sente. Fiquei atonita. Eu disse: desculpe, o que você disse? Ele ficou bravo e apenas disse: bem, quando eu me mudar, papai realmente não terá mais ninguém, porque você se recusa a falar com ele. Mesmo depois de tantos meses, você realmente deveria se sentir mal por ele. Ele não entende como você ainda pode estar brava com ele. Nesse momento, todos os sentimentos vieram à tona. A dúvida, a culpa, estou fazendo a coisa certa, e então a raiva. Foi nesse momento que percebi que isso é o que minha família normalmente faz comigo, e o que meu pai sempre faz. Ele se faz de vítima, faz todo mundo se sentir mal por ele, mesmo quando eu estou certa. Eu sou feita para me sentir culpada por ter estabelecido limites. Respirei fundo e expliquei ao meu irmão Devon: papai fez sua escolha. Ele escolheu isso. Eu estava aberta para ele ser meu pai, mas ele recusou isso. Ele não queria fazer parte da minha vida. Ele não tem o direito de reclamar. Ele fez isso para si mesmo. Não me importa se Deb impediu ele de ir ou não. Ele é um homem adulto e não foi ao casamento da própria filha. Então ele pode continuar morto para mim. Foi a escolha dele. Meu irmão não disse nada a isso, apenas me despediu rapidamente e desligou com um tchau quase sem emoção, nem mesmo esperando eu terminar de dizer te amo. Eu contei ao Victor o que o Devon disse e ele ficou horrorizado. Ele desejou ter estado ao meu lado na hora da ligação, para que pudesse falar com meu irmão pessoalmente. Eu disse a ele que meu pai fez uma lavagem cerebral no Devon, que ele normalmente não seria assim, mas ele me lembrou que o Devon é um homem adulto e não uma criança, e que eu não deveria desculpar o que ele disse. Fiquei tão chateada que minha determinação foi abalada novamente. Fiquei constrangida pela ligação, então fui atrás dele no dia seguinte. Ele queria se mudar no início de junho. Pedi que ele me visitasse antes de se mudar, de um carro para um voo de avião, e ele disse que me veria em meados de maio, durante a visita anual dele para mim, como sempre. Mas, uma semana antes da nossa data normal de visita, descobri, através da minha mãe, que meu irmão havia mandado uma mensagem dizendo que ele planejava se mudar em 4 dias e faria a longa viagem de vários dias para o novo estado. Então ele mentiu para mim e nem sequer planejou me ver para me despedir. Victor não teve palavras, apenas disse que estava incrivelmente desapontado com meu irmão. Meu irmão me ligou no dia anterior à partida, e ele parecia tão feliz, dizendo: ei, como você está? Eu disse a ele: bem, sinceramente estou um pouco magoada e desapontada com você agora, porque estou assumindo que você está ligando para me avisar que vai embora amanhã e não vai nem se despedir de mim. Ele então insistiu que me avisou, mas quando apontei que ele não me avisou, ele explodiu de raiva, dizendo que eu sempre me fazia de vítima e que porque eu não estava feliz por ele estar indo embora, e como eu ousava fazê-lo se sentir culpado. Quase palavra por palavra o que meu pai diria. Eu disse a ele que estava muito feliz por ele estar se mudando e tendo uma nova oportunidade, mas que estava chateada por ele me avisar 12 horas antes de ir embora e não se despedir, quando ele literalmente teria que passar a 20 minutos de onde eu moro. Quando ele foi embora depois de eu começar a chorar, meu irmão se desculpou por não ter me avisado. Eu disse que ficaria acordada a qualquer hora que ele precisasse, só queria poder abraçá-lo para me despedir. Ele recusou, dizendo que voltaria eventualmente. Victor estava ouvindo e ficou tão irritado com meu irmão e com a maneira como ele estava falando comigo. Ele ficou tão agitado com ele, esperando que ele começasse a agir como um adulto no novo estado. Já se passaram meses desde que meu irmão se mudou e eu não recebi nenhuma notícia do meu pai. Falo com meu irmão de vez em quando ao telefone, principalmente no primeiro mês para saber como ele estava. Ele está tendo dificuldades onde está para conseguir um emprego de tempo integral, mas está fazendo de tudo para pelo menos pagar o aluguel. Ele ficou muito ocupado no último mês, então não ouvi mais notícias dele. Quando meu aniversário chegou, ele me enviou uma mensagem de feliz aniversário e disse que ligaria mais tarde, às 11h45 da noite. Finalmente recebi uma ligação dele, mas eu estava no meio de uma partida de videogame com amigos. Depois de um bate-papo breve, perguntei se ele estaria livre na noite seguinte.
Ele disse que sim, então eu disse que ligaria para ele no dia seguinte para um papo mais adequado, já que ele me ligou no meio de algo. Ele desligou e não atendeu minha ligação no dia seguinte. Desde então, não tentei mais ligar para ele. Fui verificar se havia novas mensagens para este post e não recebi nenhuma mensagem do meu pai, nada desde a mensagem de Feliz Páscoa. Desde que ele e minha mãe se separaram, ele sempre esqueceu meu aniversário. Estou perdida, não sei o que fiz de errado ou o que fiz para merecer esse tratamento dele. Isso é tudo porque eu não perdoei meu pai? Estou aqui apenas triste. Tudo que eu sempre quis foi que minha família me amasse, e agora não sei o que fazer a seguir. Se alguém tiver conselhos para mim, só peço que digam com gentileza, pois meu coração está cheio de emoções neste momento. Atualização 2, 19 de fevereiro de 2025. Recebi alguns pedidos para uma nova atualização, e sim, tenho alguns novos desenvolvimentos, então pelo menos posso compartilhar algo com vocês. Não é uma xícara cheia de chá, mas vocês podem saborear um pouco de chá numa xícara elegante feita dos meus problemas não resolvidos. Também quero agradecer a todos vocês pelas palavras gentis. Agradeço muito por todos que tiraram um tempo para comentar, isso me fez sentir validada. Ok, agora para a atualização da atualização. Meu irmão, no início de outubro, me ligou dizendo que não estava indo bem no novo estado e basicamente queria voltar para casa. De certa forma, me pergunto se ele estava tentando ver se poderia morar comigo e com o Vitor para não ter que voltar para minha mãe, mas eu nunca mais moraria com ele. Eu basicamente disse para ele conversar com nossa mãe e bolar um plano para voltar, se fosse isso que ele queria fazer. Eu já estou cansada de tentar consertar as coisas para ele. Ele prometeu voltar para o Natal, o que claro, não aconteceu. Não ouvi mais nada dele desde então. Recebi as mensagens de texto de grupo durante as festas, mas eu me recuso completamente a entrar em contato. Ele quebrou todas as promessas que me fez e finalmente estou me sentindo forte o suficiente para me distanciar. Através da minha mãe, soube que ele conseguiu um trabalho melhor e estava planejando ficar lá. Acho que não sou mais necessária, então é por isso que não recebi mais uma ligação ou mensagem dele. E então ontem, descobri que ele não está mais trabalhando porque o carro dele finalmente virou um peso de papel, um carro de 20 anos que ele nunca cuidou. Minha mãe costumava obrigá-lo a fazer trocas de óleo e a fazer a manutenção básica, e agora, sem minha mãe para encher o saco dele para se tornar um adulto, o carro finalmente morreu. Então, acho que o meu tio vai ajudá-lo com um veículo ou ele vai tentar voltar. Aposto que ele vai tentar se mudar para a casa do meu pai. E se isso acontecer, sinto que eles vão se juntar para tentar me manipular a perdoá-los e me usar. Meu pai, na verdade, tem tentado entrar em contato. Recebi várias mensagens de texto dele em todos os feriados dizendo quanto ele me ama e sempre vai me amar, e desejando o melhor para mim e para o Vitor. Também continuo recebendo chamadas e mensagens de voz silenciosas de números desconhecidos. Minha irmã até se encontrou com ele pela primeira vez em anos porque minha sobrinha queria conhecê-lo. Ele tentou mais uma vez justificar o fato de não ter ido ao meu casamento, e minha irmã disse a ele que não havia desculpa. Ele deveria pelo menos ter ido à cerimônia. Ele tentou se defender, mas minha irmã continuou interrompendo ele, dizendo que ele poderia ao menos ter feito um esforço mínimo. Embora eu não seja muito próxima da minha irmã, apreciei muito ela ter falado isso por mim. No geral, ela disse que ele se comportou e estava bem. Na verdade, eu estava indo muito bem sem verificar as mensagens, mas ainda de vez em quando minha curiosidade acaba me vencendo. O Vitor fica bravo comigo quando eu faço isso, ele quer que eu não me deixe cair de novo, nem com meu irmão nem com meu pai. Ele ainda planeja conversar com meu irmão na próxima vez que o encontrarmos. Sinto que estou começando a me sentir mal, minha raiva já não está tão forte, mas estou firme, me lembrando de que parece que só sou filha dele quando é conveniente, e para mim isso não é ser pai. Mas ainda sou apenas uma garota que quer seu pai e estou me esforçando muito para não cair de volta no poço perpétuo de canalice dele. Não vou mentir, tenho me sentido sozinha. Todos os meus amigos desapareceram depois do casamento. Eu os procurei, perguntando como estavam e recebi respostas de uma palavra, o que dói. Tenho tentado fazer novas amizades, mas tem sido difícil. Passo a maior parte dos meus dias trabalhando em casa, online para o nosso negócio, ou jogando videogame sozinha, ou com o Vitor. Eu amo meu marido, mas às vezes só quero um dia de meninas. Minha autoconfiança despencou. Não gosto do que vejo no espelho mais. Estamos tentando ter um filho, mas sem sucesso, o que também afetou minha saúde mental. Mas na verdade, vou para minha primeira sessão de terapia no próximo mês, o que estou muito empolgada. Então, infelizmente, minha saga não acabou. Se acontecer algo importante, com certeza vou deixar vocês, Waffles, saberem. Atualização 3, conclusão. Após todos esses meses de incerteza e desafios, finalmente cheguei a um ponto onde consigo ver as coisas de uma maneira mais clara. Meu coração ainda carrega muita dor, mas eu aprendi a lidar com ela de uma maneira mais saudável. Decidi de forma definitiva que não posso mais carregar o peso da culpa ou da raiva em relação à minha família.
Eu fiz o que podia, tentei por tantos anos, mas chegou a hora de me colocar em primeiro lugar. A relação com meu pai e meu irmão talvez nunca volte a ser como eu gostaria. Às vezes, ainda me sinto triste por isso, porque no fundo, o que eu mais queria era sentir o amor e a aceitação deles. Mas ao mesmo tempo percebo que continuar esperando isso de pessoas que não sabem dar o mínimo de respeito e cuidado foi apenas me prejudicando. Não posso mais ficar à espera de algo que talvez nunca aconteça. E mais importante, eu mereço ser tratada com dignidade. A decisão de cortar o vínculo foi difícil, e não foi fácil seguir em frente. Mas agora tenho a paz de saber que tomei as rédeas da minha vida. Aprendi a colocar limites saudáveis, a me dar o valor que sempre mereci. A terapia tem sido uma grande ajuda nesse processo de cura, e embora as coisas não estejam perfeitas, sei que estou no caminho certo. Eu sou dona da minha história, da minha felicidade e do meu futuro. Agradeço a todos que acompanharam minha jornada, ofereceram apoio e palavras gentis. Cada um de vocês me ajudou a lembrar que sou forte, mesmo nos momentos de vulnerabilidade. Eu continuei lutando porque havia algo dentro de mim, uma força silenciosa que sabia que eu merecia mais. Agora a vida segue. O Vitor e eu estamos em um ótimo lugar. Estamos tentando construir nossa família, e embora os desafios ainda existam, sei que estou mais preparada do que nunca para enfrentá-los. Talvez eu nunca tenha um relacionamento que sonhei com meu pai ou meu irmão, mas eu encontrei algo ainda mais valioso, a minha própria paz de espírito. E isso é mais do que suficiente. Se você está lendo isso e passando por algo semelhante, eu quero que saiba, você não está sozinho. Às vezes, a cura vem quando decidimos dar o primeiro passo para nos afastarmos de tudo o que nos faz mal. Eu espero que, assim como eu, você consiga encontrar a força para seguir em frente. Obrigado mais uma vez por toda a compreensão. O futuro é meu para criar, e eu estou pronta para abraçá-lo com todo o meu coração.